se sentem à vontade, né? Tá ótimo. Bom, então, nessa reunião sobre os 5 porquês, nós começamos falando um pouquinho dos conceitos envolvidos quando a gente trabalha a língua portuguesa, porque a língua portuguesa em si, como disciplina, ela trabalha muitas competências, outras, além das que nós vamos identificar a causa raiz, porque essa causa raiz, ela está ligada às avaliações externas, e seria a compreensão da leitura. Oi. Cecília, eu fiz uma atividade de história em que eles tinham que encontrar elementos do Renascimento no texto do Camões. E eles tiveram dificuldade nisso. Seria compreensão ou interpretação? Porque eles estão indo além do texto nisso, né? Mas aí seria interpretação, porque ele precisa ter elementos dentro de si, ou seja, saber um pouquinho sobre o Renascimento, não é? O assunto. Sim, nós tivemos a aula, aí na atividade eles tinham que identificar esses elementos. É interpretação, Bidóia. Ah, então tá ótimo. Por isso que é mais difícil mesmo. É bem complexo, eles tiveram dificuldade. É bem difícil, porque ele tem que ter algo dentro dele, ou seja, aqueles links dentro dele. Se ele não tiver estudado aquilo, ele não vai entender nada, não vai nem saber o que fazer. Então, e aí eu pergunto para você também, na linha aí do Bidóia, só que no primeiro ano eu trabalhei um trechinho de um texto do Darcy Ribeiro, e era sobre o óbvio, era o título do texto, né, sobre o óbvio. Aí eu li o trechinho, aí a primeira questão, qual é a ideia principal do texto? Cri, 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 ninguém sabia. Isso compreensão. Compreensão, porque eles não sabem a ideia-chave, a ideia central do texto, que na realidade está no título, né? O próprio título já indicava, mas eles não chegam nessa. E aí, uma das estratégias de leitura da compreensão de texto é explorar título, por exemplo. Antes de começar a ler o texto, já explorar o título, explorar as informações que vêm, às vezes uma legenda, enfim, uma imagem. Legal, valeu. E aí, eu fiquei assim. Na verdade, é a segunda vez que eu trabalho com eles numa atividade de interpretação de texto, que está lá no currículo em ação, inclusive. É uma situação de aprendizagem, e eu percebo uma dificuldade imensa no primeiro ano de fazer esse tipo de trabalho de interpretação, de compreensão do texto. Então, a compreensão, ela diz respeito ao que o texto comunica por si, e ele vai ter que entender, por exemplo, se for um texto argumentativo, quais os argumentos que o autor usou, ele vai ter que identificar a opinião do autor ali, que é diferente dos fatos que o autor apresenta. Então, são olhares que a gente vai ter que despertar nesse aluno, porque aí sim o papel do professor de mediar a leitura, por isso que o professor, ele é um professor que ensina a ler. Então, nós todos aqui temos que ensinar os alunos a ler. Quando eu falo isso, é claro que não é o código eles já sabem, é a leitura mesmo, é a compreensão, porque eles não conseguem entender aquilo que está implícito, eles não conseguem entender, às vezes, o que está explícito também, como a Márcia colocou, e são várias as habilidades que vão explorando didaticamente essas formas de ensinar. Se a gente pegar a matriz do SARESP, que ela é bem completa, por exemplo, ela tem lá vários, os 6 temas, né, que eles vão abranger todos esses vários olhares. Elas se agrupam, assim, didaticamente. Apareceu também aqui, em relação aos problemas da nossa escola, não só questões ligadas à leitura, as pessoas foram um pouco além, elas colocaram também em relação à escrita. O MMR, como eu falei, ele é calcado na avaliação externa, que é só de leitura. Porém, as pessoas também identificaram problemas de escrita e colocaram aqui. Para os órgãos governamentais, não é muito relevante, porque eles abriram mão de identificar problemas em escrita, é o que dá a entender, uma vez que não se avalia mais a produção escrita do aluno no SARESP. Porém, esse aluno vai precisar no Enem e na vida fora, a gente sabe que sim, vai precisar. Então, na parte da escrita,
quando um professor de qualquer disciplina, ele trabalha a língua e pede que o aluno se comunique com ele por escrito, ou seja, ele trabalha um assunto, então ele vai obrigatoriamente utilizar a língua, porque o aluno vai se expressar por escrito com ele, e ao fazer isso, muitas vezes o professor considera a resposta adequada pelo conteúdo da resposta, e não pela forma da resposta. E aí o professor abre mão da forma da resposta em favor do conteúdo. Isso é muito comum, porque as disciplinas em geral, elas eram... Isso é algo tradicional, que se faz, sempre se fez assim. Hoje se pede que o professor de todas as disciplinas tenha um olhar também para a forma, que o aluno tenha na escola um momento privilegiado de aprender a escrever na norma padrão, de preferência. Por quê? Porque na norma popular ele escreve em qualquer lugar e se comunica tranquilamente no chat, ele não tem problema nenhum para isso. Ele vai ter problema quando ele tiver que usar a língua de forma formal, numa entrevista de emprego, que alguém dá para ele preencher ali seus dados, suas expectativas, aí ele vai ser reprovado muitas vezes, conforme seja a posição que ele almeje, né? Aí, infelizmente, já vai ser Então, a escola, que quer ser uma escola para todos, e ela já tem uma abrangência muito grande em termos de matrícula, ela se torna uma escola extremamente excludente, na medida em que nós não conseguimos apoiar o aluno na escrita e na compreensão da leitura. Estou falando só em português, tá? Por quê? Porque na vida real, ninguém vai passar a mão na cabeça dele. Ele vai ser simplesmente deixado de lado em favor de um outro. E a gente sabe que o grande interesse, parece que é o maior interesse dos nossos alunos, é em ter um emprego. Eu não vejo grandes ambições, tomara que eu esteja errada, mas pelo menos nisso eu me sinto muito responsável em dar essa ferramenta, essa voz ao aluno, porque é o único meio dele conseguir entrar em alguns meios sociais, de forma contundente e talvez que desconcerte a sua plateia e o seu auditório, quando ele demonstra realmente competência numa argumentação, quando ele demonstra competência na sua forma de ser, porque a leitura e a forma de expressão, ela é muito, é material de análise, né? Ela diz muito de quem é a pessoa. E a escola, no momento em que a gente, às vezes, deixa o ambiente muito... É que hoje em dia a gente tem que propiciar um ambiente muito, vamos dizer, aconchegante, muito gostoso, e a gente tem muita dificuldade com os equívocos. Então, hoje é muito difícil. Vou dar só um exemplo para vocês. É um exemplo bem, bem chato, mas eu tenho que falar. O grupo de WhatsApp está grafado linguagens com acento no i. Linguagens. Como que pode ser isso, né? Um grupo de WhatsApp da secretaria. Então, você se mata, né? Vou me matar, porque a gente não tem exemplo de cima, a gente tem que pegar por baixo mesmo. Se a gente não pegar para fazer, a coisa está muito feia. Tá feia, tá horrível. Como é que o aluno, então, se vale tudo, se qualquer coisa serve, ele fala de qualquer jeito, escreve de qualquer jeito, só que a gente sabe que isso não é verdade, ele vai ser excluído no fim da educação básica. Ele vai ser excluído, porque há muito preconceito com a forma de expressão regional. Não é que o aluno, ele tem que entender que tudo isso é importante, é a personalidade dele, mas ele tem que ter na manga uma forma que ele possa usar quando ele bem quiser, e não que ele seja refém da ignorância, de ignorar o a mais, o que tem a mais para ele nesse mundo, ignorar, ele não consegue ter acesso a um texto literário de qualidade, porque ele não entende. Bom, dito isso, eu já falei demais, nenhum vai precisar acabar. Então, a gente tem aqui uma das causas. Vocês estão vendo aqui, são 4, né? Eu vou ler a primeira aqui.
a falta do hábito de leitura, o hábito está sem acento aqui, depois eu vou corrigir. Acho que eu vou corrigir já, acho que dá. Hábito. A falta do hábito de leitura promove defasagens na compreensão e interpretação de textos. Então, foi identificado que ele não tem o hábito da leitura. Quando a gente vai trabalhar agora esses porquês, a gente tem que pensar sempre na responsabilidade da escola, porque se a gente pensar assim, olha, em casa, ele provavelmente foi um aluno que não teve a atenção devida no aspecto da leitura, provavelmente o pai e a mãe não liam para eles, ou o entretenimento era baseado apenas na TV e na internet. Como a gente sabe que é, né? Em primeiro lugar, você prefere ver uma narrativa audiovisual do que você ler um livro. Muitas vezes é bem mais difícil. Porque para ler um livro você tem que parar, tem que ter silêncio, tem que ter concentração, você não pode ter sono, sei lá, começa a dar sono. Tudo hoje leva você a não ler, né? As pessoas até brincam, quando virar filme eu assisto. Quando você escreve muito, né? E talvez, né, em casa ele não tenha tido acesso mesmo. Então, o que é em casa a gente não tem como mudar, mas até teria, né? De repente você fazer uma reunião com o pai, sei lá, até a gente pode até ter alguma coisa, mas já é mais difícil. Então, vamos sempre pensar aquilo que cabe à nossa responsabilidade, o que a gente poderia... O que a escola não fez, quais são as nossas lacunas, aí, sei lá. Então, por que a falta do hábito de leitura promove defasagens na compreensão e interpretação de textos? Gente, é brainstorming, tá? Pode falar qualquer coisa que vier na cabeça. A gente vai pondo e depois a gente arruma, tá bom? Prometo que eu não deixo tudo torto, mas a gente pode ir escrevendo aqui. Esses porquê também... Pode falar, Mila. Não, eu só queria pedir desculpas aí, Cecília, porque a minha internet hoje está oscilando demais, tá caindo direto, então se por acaso cair novamente, não é que eu saí da reunião, é que infelizmente a internet está horrível aqui. Tá bom, Mila, fique tranquila. Vai, Alex. Não, tá perguntando, esse porquê aqui é conforme aqui a legenda, né? O sintoma, é isso? A gente tem que seguir essa... Pode ser. Isso, porque é sintoma, né? Nos ajuda. Mas não necessariamente também, viu, gente? Porque a gente pode ter menos porquês. Não necessariamente aqui você vai ter que pôr um sintoma. Você pode até já pensar adiante. Meio que geralmente é assim, sabe? Eu pensei uma coisa assim, a causa raiz traz uma informação que eu vejo que tem algo a acrescentar e pode colocar como porquê. Porque além a falta do hábito de leitura, as leituras também que eles fazem de equivocada das coisas, de tipo de rede social, dessas coisas que a escrita já vem muito informal, né? Se não for até quase que a partir de símbolos, de mais do que palavras, escrita mesmo formalizadas. Eu acho que isso também é um adendo aí que prejudica eles, não só na falta de leitura, depois até, que nem você disse, na escrita, que acaba não sabendo nem escrever, e escreve da forma que lê, que essa leitura acaba sendo de coisas assim corriqueiras. Eu não sei como... É isso mesmo, Alex. Eu acho que o que você está falando poderia até acrescentar aqui na própria causa priorizada, né? A falta de hábito de leitura promove defasagens na compreensão, interpretação e até na produção de textos, né? A gente pode eu vou mexer aqui, vamos ver se o... E pensando no que o João também escreveu e no que o Alex eu falou, vi, super legal. O primeiro aqui, o sintoma seria ele não ter esse condicionamento da leitura, né? Por que ele tem dificuldade na interpretação e compreensão? Porque ele não tem, ele não tem esse hábito da leitura, esse condicionamento de leitura. Seria o primeiro porquê, um sintoma. Porque não ter o hábito, não ter o condicionamento de leitura, para mim é um sintoma do problema. Perfeito. Não sei escrever isso, não.
Sim, e esse hábito também aí, né, a prática da leitura, aprimora também, né, o vocabulário, o raciocínio e a interpretação. O bom, primeiro, criar o hábito, a Gisele está colocando aí, tudo a ver com hábito, né? Olha, eu já estou até imaginando a ação aí, porque se é hábito, a ação fica mais fácil para a gente depois pensar em ação, né? Criar hábito. Olha lá o Carlos. A prática é de grande importância, pois ler também é um exercício. A Isso. Tati pediu E aí eu acho, que daí Tatiana entraria... levantou a mão. Ah, tá. Deixa ela falar, então. É que eu acho que entraria no porquê 2 como desculpa, é justamente, acho que a questão do hábito, né? O porquê que eles não têm, eles acham, existe é muito mais custoso, tem mais sacrifício, tem mais, que nem você falou, esforço. Não sei se entraria aí como um porquê de desculpa, né? Não sei como colocar em palavras isso aí. Não tem. Bom, vamos ver a Tati aí. Tati? É que eu pensei que tá todo mundo falando no chat, aí a tonta quer falar. Eu pensei nessa questão da prática de leitura, não só criar o hábito da leitura, mas ter nessa leitura sempre um objetivo. Porque é aquela história, tipo, vocês já ouviram assim, quem lê bastante escreve bem. Não necessariamente, se você não treina escrita, entendeu? São duas habilidades diferentes. Então, assim, atrás desse hábito também, dessa prática de leitura, sempre tem que ter um objetivo. O professor não deixa claro o objetivo da leitura? Vocês têm que ler o texto tal. Muito bom. Amei isso, Tati. Não, é porque assim, você estava falando de avaliação externa, né? Então, na avaliação externa, cada pergunta ali, cada texto que ele tem um porquê ele está lendo, ele está buscando alguma coisa, né? E eu acho que o que falta para o aluno, e às vezes até para a gente também, né, quando a gente vai fazer um concurso tal, é essa prática de ler com esse objetivo. Porque você desenvolver a prática de leitura para ler, tipo, como o Alex falou, para não ser uma coisa maçante e tal, na minha visão, vocês me corrijam se eu estiver errada, e eu já peço desculpa pela minha ignorância, é diferente de você criar esse hábito de leitura do aluno, que você falou no começo lá, que diferencia da decodificação, dele saber o signo, ele conhece a língua portuguesa, ele sabe ler em português. Mas depois que ele termina de ler aquela frase, você pergunta, me explica o que você leu, o cara não sabe, entendeu? E eu tô falando isso porque, às vezes, quando a gente vai fazer concurso, aquelas provas lá, tem umas perguntas que a gente se sente assim, às vezes. Eu falo, mas o que o cara falou aqui? Eu não tô entendendo. Então, eu quis colocar nesse sentido. Então, sempre criar, eu sei que não é o problema na nossa escola, tá, mas em alguns lugares tem, já não é de hoje que não existe mais, por exemplo, aquela velha pergunta, calcule, né? Sempre tem lá alguma coisa para o cara ler, interpretar e transformar aquilo na linguagem matemática, por exemplo. Isso aí é interpretação de texto na prova de matemática tal. Igual o Vidóia falou aí, entendeu? O cara tinha que ler eu já esqueci quem era o autor, mas ele tinha que ler o texto e interpretar aquilo e levar para o que eles estavam trabalhando na sala de aula. Sendo que ele poderia ter colocado só para o aluno, defina tal teoria. A Márcia falou a mesma coisa, isso. Entendeu? E eu lembro que na época que eu estudei, vocês também, eu tinha muito isso, né? Defina tal, defina isso, conceitue isso, tal. Tinha muito esse negócio de ficar lendo e interpretando e compreendendo. Espero que eu tenha sido clara. Passo a palavra. Eu vou pôr acento, porque acho que é plural, né? Desculpa aí, é eles, né? Não, aluno. Fala, Alex. Eu acho que essa coisa também da interpretação, existe, aí eu vou num problema mais a fundo, que a gente pode refletir junto para ajudar aqui nos problemas, tipo, problema cultural, assim, no sentido de que a dificuldade que eles têm não somente de
compreender o texto ali daquilo que o autor está dizendo, que o texto está dizendo, por conta da dificuldade que eles têm de interpretar aquilo que está sendo dito, tudo por aquilo que eles já conhecem. E eles não conseguem separar. Eles têm pouco conhecimento de mundo. Então, porque eu vejo pela filosofia, porque a gente sempre faz aquela dinâmica dos pré-conhecimentos, né? E quantas vezes eles trazem coisas que é de senso comum, que é coisa bem subjetiva, pessoal, e quanto é difícil eles entenderem ali algo que é mais racional, mais objetivo ali, mais generalizado, mais científico, né? Porque trago muito a interpretação pessoal das coisas. E aí, quando a gente tenta esclarecer melhor algumas questões, aí que eu acho que abre um pouco mais esse horizonte de entendimento. E eu vejo que é justamente a forma da vivência deles hoje, né, usando a linguagem dessa comunicação rápida, instantânea, principalmente em redes sociais e tal, é o que faz com que essa interpretação seja uma interferência grande, para não conseguir compreender o que o texto diz e acabar entendendo a partir da cabeça deles, aquilo que eles entendem das coisas, né? O texto quer falar alguma coisa que relaciona a ele ali, que ele entende, ele já acha que é aquilo que o texto diz. E às vezes o texto está dizendo totalmente ao contrário. E ele não consegue interpretar pela falta de entendimento implica-se a interpretação dele mesmo ali, né? Não sei se eu me fiz entender aí o que eu estou querendo dizer, porque é uma coisa mais enraizada. É fundamental para você, a leitura, um texto ele nunca diz tudo. O autor sempre, ele se vale da ideia de que o leitor já sabe alguma coisa. Ele não vai explicar tudo explicadinho. Sim. Parte do princípio que o meu leitor, ele já sabe desse mundo que eu estou falando. Então, você vai ver um cara, vai fazer uma charge e vai publicar num jornal, ele tem ideia que as pessoas têm conhecimento da política atual, do que está falando, do que está acontecendo, porque senão ninguém vai entender aquela imagem. Não vai entender. Então, isso que você falou, Alex, é primordial. Além do objetivo de leitura, falta o entendimento de mundo, né? Que seria o que ele tem dentro, que quando ele lê, lembrei disso daqui, o professor Bidói mandou fazer isso, eu já li esse texto e eu vou conseguir relacionar. Eu não sei se eu poderia acrescentar também, Cecília, a falta de conhecimento de mundo formal, porque acho que às vezes ele tem um certo conhecimento, mesmo que limitado, mas informal do mundo. Seria não é nem falta de conhecimento de mundo, né? Seria um maior, um horizonte maior, um repertório maior, né? Maior repertório, uma coisa assim, vamos colocar. Mais argumentos, né? Ter argumento. Falou alguma coisa? Sem ser a Márcia? Fala, Camila. Não, no ano passado, eu trabalhei, né, numa escola e eu tive, assim, muitos alunos que gostavam da leitura, né? Eles gostavam muito de ler. E o problema era a interpretação mesmo do texto. Então, eu trabalhei bastante, assim, com reescrita, né, do conteúdo lido. Eu sempre retornava ao texto, sempre que necessário, né, para ver se eles entendiam. Eu também sublinhava, sabe? Eu fazia, sublinhava, né, com aquela canetinha, as partes mais principais, né, as palavras mais difíceis. E, assim, relia o tempo todo o mesmo texto, né, para explicar certinho o conteúdo. E lentamente, porque às vezes acontece isso comigo. Eu tô lendo um texto, acabo me empolgando, já fico muito rápida e a pessoa não entende. Então, eu começo a reler o texto lentamente, o texto todo, explicando parágrafo por parágrafo, para eles entenderem. E, assim, deu muito certo esse esquema de trabalho que eu fiz. Eles gostaram bastante, sempre pediam um livro, sabe, de literatura para ler. Então, acho que vai da prática do professor também, de como o professor ensina, né? De como o professor passa, né? É isso mesmo, Camila. O que você fez nas suas aulas, você utilizou estratégias de ensino de leitura. Existem várias estratégias. Uma delas é voltar ao parágrafo anterior. Vamos ler novamente. Uma outra é você, como professor que tem competência no entendimento, você é um leitor proficiente, então você já sabe que aquilo significa tal coisa, mas você sabe que seus alunos não vão saber aquela palavra, vai ser um problema. Então, você
já sabe que ali você vai fazer uma pausa, a gente chama isso de pausa protocolada, você já protocolou isso no seu planejamento. Então, você lê aquele parágrafo, chega ali e você pergunta, pessoal, o que será que quer dizer essa palavra aqui? Vamos ver se pelo contexto a gente entende, né? E aí a gente vai aguçando o entendimento deles, para ver se eles conseguem, pelo contexto, ter uma ideia do que significa. E se a gente não for ao dicionário, será que mesmo assim dá para entender o que significa esse parágrafo? Mesmo sem saber exatamente o que significa essa palavra? E assim a gente vai fazendo que o nosso aluno se torne competente também, como nós somos, proficientes, ou seja, que a gente entenda o que a gente lê. E a gente não é proficiente em tudo, né, Márcia? Eu, por exemplo, se pegar um livro de física para ler... Nossa, 1 milhão de fragilidades aí para dar conta. Cecília, você está percebendo que além da causa raiz, a gente está chegando nas ações, né? Isso que a Camila pontuou é uma ação. Pois é uma ação. Legal, a gente já está matando 2 coelhos aqui. Como diz já? Maravilha. E... Inclusive, Márcia, eu tive aula, né, com você alguns aninhos atrás, né? Não precisa saber a quanto tempo. Aninhos, pelo amor de Deus, poucos anos, tá, gente? Quase nada. Quase nada. E você também trabalhava com isso, então eu também me espelhei um pouco nas suas aulas, porque literatura e história, anda lado a lado, né? O contexto histórico. Então, assim... E a compreensão do texto é importantíssima. A interpretação, que são as relações que se fazem, né? Agora, a Cecília pontuou isso, para mim foi maravilhoso, porque a gente sempre vai na ideia de que o aluno tem dificuldade de interpretação de texto, o aluno tem dificuldade de interpretação de texto. Eu amei hoje que eu entendi que não é só a interpretação, ele tem dificuldade da compreensão, né, do texto. Sim. É muito interessante esse... Muito bom. Então, a interpretação, para a gente não esquecer, ela está ligada à subjetividade do aluno e a compreensão a uma leitura objetiva do texto. Aí a gente não esquece, subjetivo, objetivo, né? Bom, eu não sei se... quando a gente escreve que os professores não ensinam leitura, eu gostaria que vocês entendessem que não são vocês, assim, você não ensina, eu não ensino. A gente sabe que em muitas aulas isso acontece, outras nem tanto. Só que a gente precisa colocar no papel alguma coisa que depois a gente fala, se não ensina, vai ensinar. Se não acontece, vai fazer. Embora já aconteça na nossa escola, e a gente possa até pegar uma aula que já foi feita como ação. Não tem que ser, né? Não é uma crítica, na verdade, uma busca de ações, né? Para a gente chegar em atacar essa causa raiz, que é esse o objetivo do MR, né? Exatamente. Clarear o problema para depois você poder detectar as ações, colocar ações que já estão em prática muitas vezes por alguns colegas e replicar. Exatamente. Mas, Cecília, será que, eu não sei o que os outros acham, eu acho que fica um pouco assim forte falar se os professores não ensinam leitura, não sei se poderia mudar o texto, no sentido desses problemas. Pode, Alex, pode sim. Os professores não promovem a leitura o suficiente para a prática, entendeu? Mas eu acho que eles promovem. É diferente, Alex, ó. Você promove, sempre você promove a leitura, porque você oferece a leitura, mas ensinar é essa coisa chata de você ficar parando. Ai, gente, vamos ler de novo o parágrafo anterior, o que será que quer dizer aqui? Ensinar é usar as estratégias. Vamos ler primeiro o título, o que será que esse texto vai tratar? Entendeu? Porque se eu colocar promove, estou mentindo, porque todo mundo promove. Mas é que eu já fiz bastante MMR e a gente está acostumado. Eu, por exemplo, quando eu era coordenadora da outra escola, tinha que colocar lá, a coordenadora não promove ação de formação, não sei o que lá. Eu ia falar, eu já fiz isso milhão de vezes, não entendo. Enfim. Eu acho que nós devemos ser alma gêmea para a coração, tá? Só um adendo. Essa realidade aí eu vivi bem. Mas em relação ao que o Alex colocou... Mas podemos trocar, Alex, podemos trocar. Se a gente colocasse assim, porque, na verdade, também tem a questão, pelo que você está pontuando aí, que eu também estou aprendendo legal agora,
essa coisa de trabalhar primeiro o título, depois uma frase. Não seria assim, a dificuldade dos professores, não sei, e eu tenho isso como minha também, né, por isso que estou aprendendo muito hoje, de fazer essa leitura do texto de forma processual, por etapas. Sistemática mesmo, né? Isso. Talvez colocar isso na... Ou sistemática. Não é que o professor não faz, talvez não faça dessa forma, nesse formato. Mas sistemática, assim, tipo, eu vou um passo a passo, né? Faz de forma mais, assim, intuitiva. Para né? não ficar tão... Né? Nem vou pôr um professor aqui também. Vou tirar o professor, Alex, porque isso é muito injusto. Nós já estamos sendo malhados por todo mundo, pelos repórteres. A culpa do mundo está do jeito que está, do professor, claro que é. Eu acho também. Não sei porque existe ainda gente que quer ser professor, né? Acho que são tudo louco, mas tá bom. Não, mas é porque, fora que tem uma questão... Existe gente querendo ser professor. Eu falo por mim, que nem vocês comentaram por vocês, eu falo por mim também, mas acho que essa proficiência também de saber como ensinar de uma maneira melhor possível, a gente não vai adquirindo com o tempo, né? Na minha área, o que eu trabalho nessa questão da leitura, que eu vejo que, de uma certa forma, ajuda muito na interpretação e compreensão, é trabalhar os conceitos, é trabalhar os significados, é buscar na raiz, etimologicamente falando, que daí envolve a questão da filosofia, né? Então, isso aí, de alguma certa forma... É uma estratégia que você pode dividir com os colegas. Sim, e que a filosofia permite, assim, especificamente, de fazê-la, porque é próprio da filosofia algo nesse sentido, a raiz, a buscar lá os mais a fundo da coisa. Então, até as palavras, os conceitos ajudam muito. Então, é a maneira proficiente que eu tenho nesse sentido de tentar ajudar a ensinar a leitura. Mas não é totalmente sistemático, como você disse, de etapa por etapa, passo a passo, bonitinho. Eu não, vocês é que estão chegando nessa conclusão. Eu nem me passava isso pela cabeça. Eu coloquei, a leitura e a escrita não é sistematicamente ensinada, porque a gente achou que passou dessa fase, na verdade. A gente acha que isso aí, ela aprendeu lá no 6º ano. Infelizmente, a gente vem carregando essas defasagens que estão uma bola de neve, né? E vai piorar, porque com essa pandemia, imagino o que vai vir daqui a uns anos, né? Os alunos, a qualidade que vai ser. Porque o pessoalzinho do ciclo 1 lá não está tendo aula, e eles vão passar de ano, e vão chegar para nós. Uma hora chega. Será que tem aquela lógica do logo aqui, Márcia? A leitura e a escrita não é sistematicamente ensinada. Logo, falta repertório aos alunos. Logo, o objetivo da leitura nem sempre fica claro? Acho que tá meio... Não está muito bom, mas, gente, não sei. O que vocês acham, gente? Mas, para mim, não tem que ser associado assim mesmo? Para mim, tá ótimo. Você acha que tá bom, né? Então, tá ótimo. Tem que ser associado. Você tá vendo? Eu estou perguntando se está associado, se vocês conseguem ver a associação. De trás para frente, um deve ser logo, 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 logo. Sem você nos falar antes, eu já tinha entendido isso, professora. Beleza. A professora é boa. Boa. A professora é demais. Nós fizemos 5 por quê, gente? Nós somos demais. Porque podia ficar em 3, tá? Não Acabou? precisa. Não, tem mais 3 lá, vamos descer aqui, rapidamente, hein? Só 3 agora, hein, Alex? Vamos ver se a gente enxuga. O aluno... A gente que vai ter que descobrir todos os problemas da escola, tá louco, é? Não, tá ali, Alex. Tem 4 problemas. Nós fizemos 1. Agora na solução. A solução a gente já sabe. Agora é o porquê do problema, né? É o porquê. Solução, a gente vai ter outra reunião, mas vocês já adiantaram a solução do primeiro, já vai ser fácil. Já facilitou aqui. O aluno está desestimulado, achando que a matéria é muito difícil. Então, isso apareceu lá, português é muito difícil, não dá, não quero saber, é chato ler, é chato escrever. Pô. É tão complicado esse tipo de pergunta, porque podemos identificar coisas objetivas,
porque a gente tem acesso a eles e pelo comportamento a gente descobre, mas também tem tanta coisa subjetiva do aluno, né? Então, que a gente deduz, mas nem sempre a gente pode estar certo, né? Mas vamos agora, de forma assim, bem descontraída, tentar apontar alguns porquês. Por que que o aluno está desestimulado achando que a matéria é muito difícil? Acho que um primeiro porquê é justamente essa falta de repertório de interpretação do mundo que eles têm, e aí eles não conseguem associar naquilo que ele entende. Às vezes é essa falta de associação daquilo que está no campo de entendimento da visão de mundo dele. Acho que uma das coisas é isso, que daí se desestimula, né? Ele começa a não entender aquilo, não entende mais nada, desiste de tudo, né? Então, será que ele não entende porque a linguagem escolar, né? Eu ia falar acadêmica, mas no caso para aluno, para o nosso aluno, a linguagem que é trabalhada na escola é distante daquilo que ele está acostumado aí no dia a dia, por isso que ele acha difícil. Ele acha difícil aquilo que não faz parte do repertório dele. Sim, eu concordo. Ficou bom assim, gente? Falta repertório ao aluno, não consegue associar o estudo à própria vivência. Acho que fica melhor. E assim, às vezes também o professor, ele pode também preparar uma aula diferenciada que atraia mais também o aluno, né? Então, por exemplo, o aluno tem aquele professor de língua portuguesa, um exemplo, né? Que é minha disciplina. Ah, só coloca leitura, leitura, leitura. Então fica aquela coisa enjoativa, né? Sempre leitura. Chega a aula de português, o aluno até já sabe, nossa, é leitura de novo. Então, assim, o professor ele pode mudar também a didática, né? Ah, hoje eu vou passar uma letra de música. Vamos analisar a letra da música junto com a música. Ou vamos analisar uma peça teatral, né? Legal, Camila. A Camila, mais uma vez, uma ação, né? É que eu gosto muito dessas coisas diferenciadas. Viu? O João colocou algo no chat que eu achei legal. Dá uma lida, Cecília. Ai, não vi, peraí. Dá uma olhada no chat. Gente, eu não vi, perdi todo o chat. Eu tô de auxiliar aqui, tá? Não, vocês têm que estar mesmo, eu não vi nada disso. Então, o João colocou uma agora. Olha lá, tem um monte de gente que falou tanta coisa, que absurdo. Eu parei no Camões do Bidói. Analfabeto funcional só decodifica, isso mesmo. Quem falou isso? A Cláudia. É o que mais o Brasil tem, né? Compreender que quem escreve o faz dentro de um contexto histórico-social, Bidóia, isso aí. E aí, se o aluno não entende esse contexto histórico-social, por exemplo, você está dando um texto que não é da contemporaneidade, é lá de um determinado século, aí o aluno já fica dando opiniões enviesadas, ele nem não consegue avaliar. E acha difícil. E acha difícil, e às vezes, eu não gosto desse autor e tchau, nem lê uma linha. Faço isso com minha filha, legal. Minha ideia de montarmos um clube de leitura, vai ser uma ação, hein, Gisele, mais uma, hein? Para fazermos acompanhamento, criar hábito, posteriormente uma reunião online. Joia, gente, isso daí vai ser com certeza uma ação, porque já está em gestação faz um tempinho esse clube. A solução é alugar o Brasil. A gente pode mais para frente, é que agora online é um pouco mais complicado, né? Mas no presencial a gente pode fazer uma oficina da leitura, por exemplo, alguma coisa a ver com literatura, né? No caso de língua portuguesa, né? A gente pode fazer algum projeto assim relacionado à leitura, à literatura, né? Contexto histórico que envolve também história. Eu acho bem bacana, eu acho que eles vão ficar mais, assim, incentivados, né? Acho que eles vão ficar com mais vontade de aprender. Seria maravilhoso, maravilhoso se a gente pudesse fazer um projeto envolvendo as áreas, que trabalhasse literatura, e a literatura trabalha a condição humana, a literatura trabalha contexto histórico, social, então envolve todas as áreas mesmo, que maravilhoso isso.
O Bidói falou que a avaliação é uma relação estabelece uma relação burocrática entre a leitura e a resposta correta. Isso é chato, é bem chato. Nossa, tem coisa mais chata que devolutiva de avaliação, né? Os alunos ficam com sono e vão embora. Nossa, que chato que é. 4 formas de resolver falta de atenção em sala de aula: praticar esportes, exercícios físicos, isso aí. Debater em sala de aula, tirar um tempo da aula para estimular a criatividade, atividade. Então, é isso que a gente estava falando mesmo, né? Ó, falta repertório ao aluno, por quê? Porque a aula é cansativa. Por quê? Porque não há variedade variedade de intervenções pedagógicas, credo, que ficou muito complicado. Atividades... Repertório? Repertório você já colocou? É variedade de... Ai, fugiu a palavra. De prática pedagógica. E não há práticas variadas. Ó, eu sei que a Eliane está subindo as paredes, porque a terceira série, por exemplo, há muitas. Se vocês pegarem tudo que a gente fez no primeiro bimestre, não teve nada igual a nada. Cada aula foi de um jeito, a gente teve filme, a gente teve um quiz, que foi uma competição entre os alunos, a gente teve o Padlet como forma de debate, uma vez que estava no recesso, não deu para ter a aula de debate, a gente montou um Padlet de argumentos. Então, Eliane, realmente essas situações, elas já estão acontecendo, nem sempre, eu vou colocar nem sempre, senão fica parecendo que é uma injustiça. É que dá a impressão que a gente não faz nada de aula diferenciada, nada diferente. É por isso que eu não estou falando nada, porque dá a impressão que a gente não faz, e a gente faz. Tem que falar, Eliane. É que, vou dizer para você, isso daqui é bastante... É mais para a gente, sabe, Eliane? É para a gente pensar isso daqui. Quem mais vai ver isso daqui? Ah, vai ver, a supervisora vai ver, o Henrique vai ver, mas o mais importante que eles vão ver vão ser as ações que a gente vai estabelecer, aí sim. Isso daqui é mais a gente, meio que... Eu vejo que a gente está identificando apenas aquilo que já tem ações acontecendo, e aí a gente só vai afirmar para que continue a acontecer, né? É bem isso, Alex, inclusive quando... Eu brinquei agora da Eliane subir pela parede, porque eu já tinha falado isso para o Henrique, e o Henrique deu risada e falou, mas que bom que a Eliane já está fazendo, porque já é uma ação que já vai para o MMR, já está feita. Então, muitas coisas que a gente já está fazendo. Na verdade, são ações realizadas já, né? Só colocar no papel. Exatamente. Perfeito. Porque as pessoas foram respondendo isso, eu não sei o quanto de realidade que elas conhecem para responder. Então, como é que a pessoa ela vai responder sobre aulas que ela não vê? Então, são experiências pessoais dela, às vezes, sabe, Eliane? De aulas que ela teve, que ela lembrou. Ah, português é muito chato, lá, e ela lembrou aquelas aulas. Porque ela não sabe como a sua aula está sendo. Quem respondeu isso aí? Pai de aluno, outros professores. Então, só os alunos que sabem da sua aula, mas os outros não sabem. Então, é meio que... De forma geral, por que será que não vão bem? Ah, não vão bem porque é chato. De forma geral. Mas eu acho que também, por exemplo, nessa primeira causa, é mais um reconhecimento deles mesmos, né? Às vezes é um reconhecimento que falta isso para eles mesmos e eles têm coragem de colocar, né? Isso é importante, Alex, é importante. Quando aparece que o aluno coloca, e toda a comunidade em geral, por isso que a gente está aqui, né? Dedicando esse tempo, porque tudo é relevante. Lógico que é relevante. Às vezes a gente acha que está acertando e não está muito, né? Hoje a gente fez uma aula assim, né? Uma autoavaliação hoje, né, Eliane? Nem sempre há práticas pedagógicas variadas. Talvez pudesse ficar aqui, né? Daí vai a ação de práticas pedagógicas variadas, não acha? Beleza, vamos para o próximo. Pode deixar, pode deixar. Agora eu acho que tá bom. É algo que a gente já está fazendo, só está colocando como ação. Entendi. Tá bom os 3 problemas, então. Vamos para a próxima. Vamos para a próxima.
A dinâmica das aulas virtuais estabelece um obstáculo para a promoção de um ensino mais lúdico. Isso é bem óbvio, né? Mas quais são os porquês? Por quê? Porque o aluno, ele fica com a câmera fechada, ele não quer falar, não participa direito, não é isso? Fica difícil. É a distância, né? O próprio nome está dizendo, aula a distância é o problema. Eu acho que pode colocar um porquê, porque o virtual não substitui o presencial totalmente, na sua totalidade. Você está perto, né? No sentido da distância mesmo. Esse é um grande dificultador, né? Esses dias eu estava comentando lá na escola, não sei com quem, no currículo em ação, as situações de aprendizagem, tem várias, eles propõem para fazer por estações. Aí agora, como que você faz por estações? No virtual é um problema. Mesmo quando nós estávamos lá em fevereiro, com aqueles 35%, como você vai pôr aluno para trabalhar em grupos? Eu não tenho coragem, né? Eu fico em pânico, só pensar dele sentado, né? 4 que seja junto. Então, quer dizer, tudo isso acaba sendo um dificultador da metodologia. Metodologias são ótimas, né? As lúdicas, as ativas, né? As metodologias ativas são maravilhosas, mas para você fazer isso nesse momento, é o problema da eletiva. É perfeito, João. Gente, está muito difícil. Porque qualquer coisa que você proponha, você precisava estar com eles, né? A gente vai pedindo, é como vocês estão falando aí, Liane e Maria Cília, vocês fizeram quiz, Padlet, a gente vai, né, tentando alternativas, mas não é a mesma coisa, né? Não tem como, porque se você está lá com ele, você consegue fazer aula invertida, por exemplo, né? É tudo mais difícil, o tempo é reduzido, porque se você for ver, tanto no caso da história, da humanas, como nas linguagens, vocês têm mais aulas, mas vocês estão reduzidos a uma, né, por semana. Então, a minha deixou de ser 2 para ser 1, a de vocês deixou de ser 6 para ser 1. Então, essa é a dificuldade. A Liane levantou a mão aí. Nossa, concordo plenamente com o que a Márcia disse. Questão da aula reduzida não tem nem comparação, porque exatamente eram 6 aulas, eram 5 aulas e passou a ser 1 aula. Então, isso também é um dificultador aí. Perfeito, eu concordo plenamente. Eu também vejo uma outra coisa, Cecília, não sei se condiz com a gente colocar, mas acho que é uma realidade, sim, da nossa escola, de todas as escolas, é a falta de recursos também suficiente, né, para poder ter até umas aulas melhores, mais de qualidade virtuais, além da falta de participação daqueles que têm falta de recurso, né? Não é, isso aí também não entra, tipo, o recurso do aluno. É mesmo, né? O recurso remoto do aluno é limitado, e até a gente também, de alguma certa forma, é limitada, né? Não é tão que a gente gostaria. Ninguém tem um estúdio em casa para poder dar uma aula de qualidade super top, mesmo à distância. E o aluno também nem sempre tem, não só a aparelhagem remota, mas não tem um espaço, não tem um local adequado. Isso aí também prejudicou o ensino mesmo da forma virtual que está sendo. Então, a forma virtual, por falta dessa estrutura, afeta diretamente o aprendizado do aluno também. O Alex, inclusive nós vimos isso na terça-feira, né, Márcia? A dificuldade dos alunos, como nós ali nos desdobramos mesmo para poder ajudá-los. Tinha uns que não sabiam nada, e tinha alunos sem celular, sem nada, sem conexão, super complicado. Não sabia o que era um class, não sabia... nunca tinha acessado nem a sede, né? Não tinha baixado nada, CMSP, não sabia o e-mail institucional. Não sabia nem acessar a sede. Sem acessar a sede não tem mais nada, né? Porque não tem acesso nem ao CMSP, nem ao Class 1, né? Então, tipo, esse é o primeiro passo que a gente pressupunha que eles tinham, né? Mas nem isso, né? Bem complexo.
E aí, eu tenho um lá que não tinha celular, não tinha nem como, fez as coisas, né, as atividades lá na terça-feira, acredito que, espero em Deus que tenha ido hoje também para fazer, mas ele não tem celular. Então, essa realidade, nós temos poucos. E, Márcia, e ele estava me comentando no intervalo que ele estava trabalhando para ver se consegue comprar um celular. Por isso que ele não estava acompanhando nada, estava de ajudante de pedreiro. É complicado, gente. Poxa. Os alunos, né? Vou tirar isso aqui que é redundante, não precisa falar. Não sabe que são os alunos. Bom, o virtual não substitui o presencial em todos os aspectos envolvidos. Tem dificuldade de acesso, não tem equipamentos, local inadequado. Tem todos, né? Na verdade, não só os alunos, todo mundo tem dificuldades. Aí a gente tinha dito essas outras duas coisas aqui, não sei se ficou muito agora fora do lugar. A redução das aulas é um dificultador. Isso eu acho que fica junto, né? Talvez. A redução das aulas é um dificultador, torna muito difícil aplicar metodologias ativas no ensino virtual. Não, aí não combinou. Eu acho que são dois problemas separados. São dois problemas, ponto. Você acha, mas é que você deixa separado mesmo, será? Não sei, eu vejo que são dois problemas. Uma coisa é uma coisa, a redução das aulas é uma coisa, e a dificuldade de aplicar as metodologias ativas assim. é outra coisa, né? Acho que é muito legal, difícil aplicar metodologias ativas no ensino virtual. Logo, a redução das aulas é um dificultador. Tem dificuldades de acesso, né? E qual é a causa raiz, gente? A causa raiz tem que dar para nós uma abertura a uma ação. Eu acho que a causa raiz é a comunicação, que está difícil, né? Eu penso que sim, você atingir mais alunos, né? Você ter um acesso mais amplo. Porque a gente está vendo, né, nas aulas, e mesmo nas atividades, a média é 40%, 50%. Isso que a nossa escola tem acesso, né? Nós somos privilegiados, porque a maioria das escolas, 10% está fazendo, 90% não. A média é essa. Então, eu acho que essa é a causa raiz. A gente não consegue ter acesso pleno, falta momentos, né? A Eliane falou de diminuiu as aulas, isso diminui os momentos de interação, isso dificulta a aplicação das metodologias ativas, né? Porque se estivesse no presencial, a gente estaria mais com eles. Olha, vocês precisam ler esse texto para amanhã, que eu vou na aula, a gente vai discutir, tá. E por quê? Porque a gente não consegue conversar com eles todos. Uns entram na aula, outros não entram, você fala no WhatsApp, uns estão, outros não, no Class também, e não consegue. É difícil. Depois a gente vai tentar aí, não sei qual vai ser a nossa ação sobre isso, mas... Vamos para a próxima. Alguém quer falar mais alguma coisa? Querem mudar alguma coisa? A ação pode ser algo que a gente já faz, né? Então, só pensando aqui, você falou, pode ser o que a gente já faz na tutoria. Então, reforçar essa questão, esse pedido para os alunos, é algo que a gente já faz, né? E aí o tutor, ele tem esse foco no tutor. Direto com o tutorando, né? Que foi escolhido por ele tem uma afinidade melhor e às vezes pode atingi-lo com mais facilidade do que o professor de língua portuguesa mesmo, vamos dizer assim. Perfeito, Eliane, é uma saída para nós. O aluno não recebe apoio suficiente aos estudos em sua casa.
Essa é a causa priorizada, Julia? Então, porque me parece é uma realidade, com certeza é uma realidade, mas é uma realidade que foge da nossa governabilidade. Foge totalmente, foge totalmente. Então, a gente pode colocar os porquês aí, mas como que nós vamos colocar Não, essa não é. Tá meio trash. A gente pode colocar. Não sei, pode acho que ser podia. modificada? Teria que dar Ou colocar o porquê. O Henrique pôs essa aqui. Mas se colocar os porquês da visão da escola, por exemplo, assim, a falta de retorno dos pais, a falta de acompanhamento dos pais, dos filhos, em relação aos filhos, alguma coisa nesse sentido. Não dá? Não tem mas que assim, ser algo aquilo da que nossa governabilidade? Aí o que pode ser, Eliane? Por exemplo, um encontro com os pais, uma espécie de conversa sobre a importância do ensino. Sim. Isso, na reunião de pais, dá para fazer. Deixa assim mesmo. Então vamos deixar. O Bidóia falou, então. É porque quando você traz o pai para a escola, muitas vezes você transmite alguma coisa bacana, uma vivência, ou então um ensinamento, alguma coisa que você Sabe pode... o que eu estava pensando aqui? Uma ação que a gente pode colocar nessa daí é uma formação para os pais, né? Tipo, colocar na reunião de pais, que o Bidóia falou, muito bem colocado, colocar uma parte da reunião para ensinar os pais a entrar na Secretaria Escolar Digital, no Classroom. De repente, é uma ação para que o pai possa ajudar o filho, ele também precisa saber. Ele não sabe como que ele vai ajudar. Seria mais ou menos isso. Não ensinar a matéria, mas as ferramentas, né? Eliane? Eu só vou repetir o que colocou no chat lá, o João colocou sensibiliza, né? Então, uma sensibilização sobre isso. Eu estou só ajudando no chat. Então, eu estava olhando a palavra que me agradou muito, sensibiliza, e você falou, a gente já está com transmissão de pensamento. Mas eu não sei também o que vocês pensam, mas se colocar assim, o aluno não recebe apoio aos estudos em casa, mesmo sendo subjetivo, a gente pode colocar, talvez, essa falta a importância dos pais no acompanhamento dos filhos, entendeu? Isso aí até então é como se ficou declarado um pouco isso, entendeu? Essa falta de acompanhamento. Não sei se eu soube me explicar direito. Vou colocar, não há acompanhamento. Não, você acha que talvez não. Ou como assim, agora, aquela coisa que a gente tenta falar, agora os pais estão entendendo a importância dos professores, entendeu? Na vida do filho. E agora eles também estão entendendo o quanto eles são importantes acompanhar. Tipo assim, o aluno não receber esse apoio é porque faltava esse reconhecimento de que eles também faz parte do processo de aprendizagem do pai, do filho dele. Não é só a escola como responsável, entendeu? O que eu fiz aqui, gente? A Cláudia colocou comprometimento dos pais no chat. Muitos pais, alguns que se comprometem, né? Não há comprometimento. Não há acompanhamento em relação aos estudos, não há comprometimento. Por quê? Porque eles não sabem, eles estão, isso para levar a ideia da tal da reunião, né? Falta a eles entendimento. Eu também pensei numa outra coisa, não sei se encaixa também, Cecília. Fala. Tipo, a realidade também, né? Tem uns casos que é a falta do pai mesmo, que poderia ter oportunidade e não faz, mas também tem aquela realidade dos pais, tipo, de trabalho, não sei se isso entraria aí também, sabe? A realidade também é um Vamos implicador. por responsáveis, então, porque nem é pais. O Alex falou uma realidade tão grande. Eu vi cada coisa nos últimos 2, 3... Antes de eu ir para a escola, eu fiquei 2 anos na coordenação da Fernando Amos, eu vi cada situação, eu atendi tantos pais, tantos familiares, e vi cada situação terrível. Então, o aluno que tem pai e mãe já é uma beleza. A maioria
Tem o pai que mora não sei aonde, a mãe está não sei com quem, daqui a pouco a mãe mudou, eu não sei nem onde é a casa do meu pai, é um rolo. Uma coisa que tem que também constar aí é a vulnerabilidade desse pai, né? Porque se ele está sem emprego, quantos estão vivendo de cesta básica, né? Então, essa situação de vulnerabilidade dos pais hoje é também um impeditivo para que ele acompanhe o aluno. Porque se ele não está conseguindo colocar comida na mesa, como que ele vai se preocupar se o aluno está aprendendo ou não? Exatamente, cara. Muitos passando por dificuldades. Então, além de ter essa vulnerabilidade econômica, ele tem também a vulnerabilidade do conhecimento. Então, são duas questões que acho que são importantes aí, né, nesse problema. Então, olha só, Márcia, quando a palavra sensibilidade, talvez nessa tal reunião e nessa forma, a gente tenha que ter esse olhar acolhedor, da sensibilização que o Bidói tinha colocado, a sensibilidade, a sensibilização. E também o olhar técnico para que eles entendam que o importante não é passar de ano, eles ainda têm essa ideia antiga de passar de ano, quando era difícil passar de ano. Hoje não é mais difícil passar de ano. Eles precisam incentivar o filho a estudar, porque passar de ano eles vão. Eles vão. Exatamente. Perfeito. Hoje é mais difícil não passar de ano, né? Ficou por aqui, então, né? Ou tem que pôr... Mas esse aqui, o que a gente põe o último? Põe o último? Por quê que há? Porque há muita vulnerabilidade. Então, vamos explicar o que é vulnerabilidade só aqui entre parênteses, tá? Fica melhor, né? Talvez. A Cláudia está colocando aqui que a vulnerabilidade econômica e emocional. Exatamente, Cláudia. Importante. Eu acho que tem que pôr os dois termos. É uma vulnerabilidade econômica e emocional. Porque as duas questões estão... Perfeito, gente. Essa equipe foi fantástica. Demais, né? Não, gente. Nossa Senhora, desculpa. Desculpa. Vocês estão... foi um escândalo essa reunião. Ainda bem que nós gravamos, porque, Mas humanas e linguagens é outro papo, né? Como diz humanidades humanas, linguagens humanas. A nossa união aqui é perfeita. Como diz o João e o Carlos, é nós. E eu não tenho dúvida que tudo isso aqui, essas ideias, o que a gente ainda não faz, a gente vai fazer, e o que a gente já faz e que alguns fazem, a gente replica para mais fazerem. E aí a gente próximo bimestre, já faz uma ação bem a curto prazo, uma situação pontual e pronto, resolvido. Perfeito. Arrasando. Gente, obrigada. Agora é hora do café. Se vocês estivessem aqui, eu teria prazer em arrumar uma mesa bonita para a gente. Vou cobrar. Olha, Cecília, a oportunidade você vai ter. Cafezinho. A oportunidade você vai ter ainda esse ano, se Deus quiser, hein? Se Deus quiser, se Deus quiser. Falar de café aí, que depois eu posso. Beleza. Gente, beijo. Vou desligar aqui, né? Gente, um abraço. Vocês são lindos. Boa tarde. Beijo. Saudade. Amém. Abraço, valeu, gente.